Alô, bom dia a todos. Iniciando mais um programa DC+, Trabalho e Renda, o futuro do trabalho. Estamos hoje numa semana importante, próximo ao Natal, vendo várias oportunidades de emprego surgindo em função das festas de Natal. Saiu o resultado do trimestre do Produto Interno Bruto, o PIB, isso é muito importante, nós temos que aprender a nos acostumar a acompanhar esse tipo de notícias, porque são fundamentais. O PIB cresceu 7,8% praticamente no terceiro trimestre de 2020. E essa informação é importante para nós, trabalhadores, que significa que a atividade econômica do país voltou a rodar e rodar num ritmo rápido. Significa mais emprego, significa mais oportunidades de negócio, mais oportunidades de trabalho e renda. Então acompanhe sempre essas notícias, porque a pandemia provocou um tombo muito grande na economia do país, na verdade do mundo todo, e essa retomada é fundamental. Apesar de todos os debates aí, todas as tretas que acontecem nas redes sociais sobre ficar em casa ou voltar a trabalhar, eu acho que nós temos que tocar nossa vida. O vírus é uma criatura permanente, ela não vai desaparecer porque a gente ficou dentro de casa. E, de fato, as medidas restritivas apoiaram a estruturação do sistema de saúde, porém, não eliminaram a doença. Nós temos que aprender a conviver com ela. Notícia boa que no Reino Unido começaram a fazer a vacinação em massa. Isso vai acabar se alastrando para todos os lugares do mundo, com alguns problemas, algumas dificuldades que é bom a gente sempre saber, né? Por que vão começar nos países de primeiro mundo e não nos países subdesenvolvidos, onde o sistema de saúde é precário? A maioria das vacinas que estão na fase final, elas não são termo estável. O que significa isso? Ela precisa estar colocada em baixíssima temperatura, menos 70, menos 80 graus Celsius. E a maioria das pessoas não sabe, mas conseguir baixa temperatura é extremamente difícil, precisa de muita tecnologia disponível para isso. Então esse transporte até as extremidades do país, por exemplo, a manutenção da qualidade da função da vacina em temperaturas mais elevadas é por muito pouco tempo. Então é preciso criar uma estrutura para que isso aconteça. E os países desenvolvidos já têm essa estrutura tecnológica. Então, eu assisti uma entrevista uns dias atrás a respeito disso, onde um especialista falava o seguinte: aonde eu gostaria que meus avós e meus filhos estivessem quando começasse a vacinação? Nos países desenvolvidos, que são Estados Unidos, Japão, Inglaterra, que são países onde já existe essa tecnologia facilmente transportável para todos os lugares. E aonde ele gostaria que os filhos e avós não estivessem? Nos países subdesenvolvidos, como por exemplo, os países africanos, Sub-Saara, e alguns países aqui da América do Sul, América Latina. Então é preciso ter essas informações muito claras, porque a gente fica nas paixões políticas e esquece que existem outras questões envolvendo a vacina. E fora o fato de que o nosso governo, de fato, perdeu tempo. Podia estar preparado, a infraestrutura preparada para que quando houvesse a vacinação, nós tivéssemos condições de acompanhar. Mas o tema do nosso programa é trabalho. E por que falar de vacinação quando você tem um tema de trabalho? Porque enquanto não houver a imunização em massa da população, o que vai acontecer? A economia vai estar prejudicada durante muito tempo em função disso. O crescimento, a retomada econômica vai acontecer primeiro nos países onde a vacinação aconteça, porque vai dar segurança para a população voltar às ruas, voltar às suas atividades normais e a vida seguir seu curso como sempre aconteceu. Na semana passada nós abordamos aqui, com a Maria Alice, que foi minha convidada, o comportamento, o novo perfil desse profissional altamente qualificado que está chegando no mercado de trabalho. É o pessoal que está na faixa dos 20, 30, 40 anos de idade. 40 anos já faz tempo que está no mercado, mas na faixa de 20 anos, atualmente é a maioria das pessoas que está indo para o mercado de trabalho. E é um perfil totalmente novo, Primeiro, nós vivemos numa sociedade nova. A partir de todo o avanço tecnológico que aconteceu, nós temos uma mudança de postura das pessoas, uma mudança de perspectiva de vida, de horizontes, Porque
Você tem um adolescente com o celular na mão, ele pode estar em contato com o mundo todo naquele momento. No meu tempo, as nossas informações a respeito de outros países, de outros continentes, eram pela televisão, pelo rádio, então era tudo muito distante da nossa realidade. O que era real para nós era o que estava ali na nossa vila, na nossa escola, quando muito na nossa cidade, não é verdade? E a juventude hoje em dia ela já não tem isso, ela vai ter, ou ela tem, né, o planeta inteiro à sua disposição. Possibilidades, entra numa universidade hoje, existem acordos aí de cooperação internacional que permite que esse jovem, como é o caso da universidade que eu trabalho, o TFPR, que ele faça uma parte do seu curso no Brasil, aqui em Ponta Grossa, e que ele vá para a Europa, por exemplo, fazer a segunda parte do seu curso e já saia com um diploma que vale no Brasil e na comunidade europeia. Então é uma outra realidade. Ao mesmo tempo, esse jovem também tem que estar altamente conectado com aquilo de mais moderno que existe relacionado à tecnologia, tanto para a vida social quanto para a vida do trabalho, aquilo que se aplica ao ambiente de trabalho. E é preciso, então, entender também, né, que as empresas entendam esse novo funcionário, esse novo colaborador que está chegando para ela. Como a Maria Alice falou muito bem a semana passada, não existe mais aquele apego, aquele amor por uma camisa, por uma marca, aquela ideia de que o funcionário vai entrar e vai permanecer naquela empresa por muito tempo, principalmente esse altamente qualificado. Porque na sua perspectiva de vida, o que tem em primeiro lugar? Primeiro é a minha vida, é a minha história, e eu vou conduzir a minha vida de acordo com as minhas vontades e meus desejos, meus ideais. Então é muito comum dessa juventude colocar em tudo que faz aquilo que ela considera de valoroso, que tem valor na vida dele, que vai agregar na vida dele e de outras pessoas. Então, como eu já falei, né, nos outros programas, eu fiz uma proposição nova aí da pirâmide de Maslow para essa juventude. Só lembrando, né, todos, né, a pirâmide de Maslow é aquilo que Maslow fez um estudo, né, onde ele mostra quais são as necessidades, né, de uma pessoa que ela precisa garantir em ordem de importância. Aquilo que está na base da pirâmide, a necessidade fisiológica que está relacionada à comida, à água, abrigo e sono. Então aquilo é o básico, né, para você poder tocar a sua vida. Depois que isso aqui está garantido, a gente vai para as necessidades de segurança. Então, segurança da família, do corpo e da propriedade, porque você já garantiu o básico. Aí, depois que você garantiu a segurança daquilo que constitui a sua vida, aquele teu círculo mais próximo, aí você vai para o social, que é amor, amizade, família, enfim, estima, reconhecimento, status e autoestima. E lá no final, as realizações pessoais, que estão ligadas à criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Essa pirâmide mostra claramente a diferença entre o profissional simples e o profissional complexo. O profissional simples, ele está sempre na base da pirâmide. Ele está preocupado com fisiologia, segurança e, quando muito, social. O que é o profissional complexo? Aquela pessoa que estudou muito, que se desenvolveu seu intelecto, desenvolveu sua mente e começa a enxergar o mundo com outras perspectivas, com outros olhares. E aí chega num momento que o reconhecimento pelo seu trabalho, por exemplo, é algo extremamente importante na vida dessa pessoa. E as realizações pessoais relacionadas a talento, desenvolvimento pessoal, vão estar lá no topo, mas para quem estudou muito, para quem se desenvolveu muito como pessoa, é extremamente importante, tanto que está lá no topo da pirâmide. Então isso é o estudo que o Maslow fez. Para os profissionais que trabalham na base da pirâmide, eles estão concentrados aqui. Mas para quem tem alta escolaridade, como a gente já viu o perfil aqui, alta qualificação, é multitarefa, analítico, menos operacional e focado em soluções, ela se restringe a esses três elementos e nessa ordem. Primeiro, esse jovem que está saindo da universidade, fazendo uma engenharia, por exemplo, aqui na UTFPR, faz lá uma engenharia elétrica, uma engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Esse jovem, com perfil rebuscado, altamente qualificado, a primeira coisa que ele tem em mente é a sua realização pessoal. Ele está atrás daquilo que são os seus sonhos, a sua vontade de fazer no mundo. Ele vai atrás disso. E ele pode abrir mão de todo o resto, da segurança, de garantir as necessidades básicas dele, de ter, por exemplo, comprar uma casa. Vou comprar uma casa, né? Que é o abrigo. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele pretende ser, né, um cidadão do mundo. Aí depois que ele realiza a sua parte pessoal, que ele vai atrás daquilo que ele considera fundamental para construir uma vida de sucesso, e lembrando que sucesso está relacionado
a felicidade, ele vai atrás da estima, que é ter um relacionamento mais sério, né, mais duradouro, e do social, que é a convivência em família, a convivência com os amigos. E lembrando sempre, né, por que não é invertida essa ordem? Porque a juventude hoje não pensa duas vezes em abrir mão de estar com a família, de estar num grupo social para ir, por exemplo, trabalhar na China. Não pensa duas vezes, ele vai trabalhar, sair de Ponta Grossa para trabalhar no Rio Grande, estudantes que vêm do norte do país estudar em Ponta Grossa. Então eles não pensam duas vezes em fazer isso, essa juventude é assim. E esse desapego que existe no perfil desse jovem também se estende para o ambiente de trabalho. Então não existe mais a produção do engajamento a partir de garantia de pequenos benefícios que a empresa vai oferecer para essa pessoa, para que ela permaneça no seu trabalho, permaneça trabalhando lá por muito tempo. E isso passa a ser um problema para as organizações, sabe por quê? Porque quanto mais rotatividade você tiver, menos você avança naquilo que é a gestão do conhecimento dentro da organização. Vamos entender isso. Uma frase antiga que existe é que ninguém é insubstituível. É verdade. Toda posição você pode colocar outra pessoa para fazer o trabalho. Então hoje eu estou aqui apresentando esse programa, daqui a um tempo pode ser outra pessoa que esteja abordando o mesmo tema que eu estou abordando. Agora, tem uma coisa que não se substitui, é o talento de cada pessoa e o nível de conhecimento e experiência que aquela pessoa tem, que a gente chama de capital intelectual. Ninguém vai fazer a apresentação desse trabalho igual eu faço. Ou faz melhor, ou faz pior, mas com certeza vai ser diferente do que eu estou fazendo aqui. Não significa que eu seja o melhor de todos para estar aqui, mas é preciso que quem venha depois tenha a capacidade mínima de cobrir o vazio que eu vou deixar. Agora vamos imaginar assim, eu tenho lá um engenheiro recém-formado, um funcionário de tecnologia da informação na área de informática, né? Extremamente talentoso, muito conhecimento, muito domínio de vários tipos de linguagem, de programação, de segurança da internet, toda a segurança de dados, e essa pessoa, por alguma razão, ela pede demissão e vai embora. Como é que eu vou substituir, num tempo curto, o talento e o conhecimento que esse funcionário tinha comigo? Então, isso cria um problema muito sério de retenção de talentos nas organizações, porque ele não está mais olhando para aquilo que é o básico, nem aparece na vida dele a preocupação com o salário, não aparece na vida dele a preocupação com os benefícios, então o plano de saúde, saúde odontológica, cesta básica, essas coisas não fazem parte do horizonte desse profissional. Por quê? Porque ele quer primeiro sua realização pessoal e em cima disso ele construir o sucesso da sua profissão. Então ele paga o plano de saúde, desde que ele tenha dentro da empresa condições que não levem a fazer o pedido de demissão. E sempre lembra assim, se você tem uma pessoa talentosa, você põe outra no lugar, você substitui, porém, você não substitui o talento dessa pessoa. E o processo seletivo mais caro de contratação que existe é quando você tem uma pessoa talentosa e poderia ter segurado esse funcionário e você deixa ele embora e vai contratar alguém para pôr no lugar. Então esse é o processo seletivo mais caro que existe. Então, gestores de RH, donos da empresa, olhem para o seu quadro de funcionários e observem aquele funcionário que é o diferente, que é o que está propondo soluções e dê para ele as condições para que ele tenha engajamento com a sua organização e que ele veja que é uma relação diferente de uma relação comercial onde alguém vende horas de trabalho e do outro lado alguém compra essas horas de trabalho. Muito bem, esse pessoal mais rebuscado, né? Quais são os principais motivos de pedido de demissão? Só para revisar. O primeiro deles, né, esses são os 4, né, perspectiva, ambiente, reconhecimento e chefia, e mais ou menos na mesma proporção. Da onde que saíram essas informações aqui? Eu conversei com muitos estudantes aí de engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que por alguma razão mudaram de trabalho. Estavam numa organização e foram para outra, ou foram fazer outra coisa da vida. Eu fui empiricamente, né, não existe um método científico por trás disso, empiricamente eu fui conversando com essas pessoas. Por que vocês pedem demissão de uma organização? Eu falo, né, eu criei um termo que é a demissão, o pedido de demissão sem justa causa. Que quando você é demitido, e não tem uma razão para isso, você é demitido sem justa causa. Certo? Então, eu comecei a analisar assim, por que uma pessoa pede demissão sem justa causa? O que é uma justa causa para pedir demissão? Por exemplo, um emprego melhor,
Vou fazer um outro nível de formação, um mestrado, um doutorado, um MBA, vou fazer um tempo fora, um intercâmbio, vou estudar línguas em outro país. Ou seja, passei num concurso público. Quando você tem um motivo para você pedir demissão, é uma demissão com justa causa. Estou saindo porque eu vou crescer. Mas tem gente que pede demissão para ficar desempregado. E o que leva uma pessoa a pedir demissão para ficar desempregado? Os 4 elementos que mais apareceram foram esses aqui: a perspectiva, ambiente de trabalho, reconhecimento e chefia. Em que ordem eles apareceram? Muito bem. Basicamente essa é a ordem. Primeiro, o menos citado, a perspectiva, mas também citado por muita gente, em torno de 75% dos entrevistados. O que é a perspectiva? Quando você entra numa organização, qual a possibilidade você tem de crescer nessa organização, de progredir, de ser promovido, de chegar em estágios maiores, ir para outras unidades? Existe essa perspectiva? Isso é claro para o teu funcionário, porque de repente existe na tua empresa, mas você não deixa isso claro. E ele não enxerga essa perspectiva de crescimento. Então, essa é uma das razões muito fortes para que eles saiam da tua empresa. O segundo elemento é o ambiente de trabalho. Onde você tiver um ambiente tóxico, onde as relações interpessoais não são positivas, onde imperam algumas frases como você é pago para fazer, você não é pago para pensar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Esse ambiente tóxico de trabalho, atualmente, ele está em total decadência. Aquilo que você tem um chefe que manda que você tem que obedecer e assim por diante. Você tem que ficar sentado ali 8 horas na frente desse chefe. Então esse ambiente de trabalho tem sido um fator de decisão extremamente importante para pessoas talentosas mudarem de emprego ou ficarem desempregados. Outro elemento que, se vocês analisarem, reconhecimento e perspectiva estão no mesmo patamar, né? O reconhecimento pelas contribuições que esse funcionário dá. Eu já vivi situações assim, onde eu me dedicava extremamente e era tratado exatamente igual a quem não se dedicava ao trabalho. Isso é meritocracia dentro do trabalho, não na vida, que na vida é outra análise, outra perspectiva. Mas você, empresário, você, gestor, analise seus funcionários de forma diferente de acordo com as contribuições que cada um dá. Não trate no coletivo, com aquela ideia de que você não pode tratar diferente seus funcionários, que todo mundo merece o mesmo tratamento. Não é verdade. Sabe por quê? Porque aquele que se dedica mais, é mais fácil ele acostumar a se dedicar menos do que o processo inverso. Então, se você tem uma equipe onde você tem um elemento lá, eu chamo de mosca branca, aquele que faz tudo diferente, trate ele de forma diferente também. Por quê? Porque ele vai errar muito, porque ele está tentando fazer as coisas, mas ele vai acertar muito também. E vai trazer soluções que podem ser diferenciais competitivos muito importantes para a tua organização. Esse reconhecimento vai estar atrelado à perspectiva, porque quando você reconhece um funcionário, ele enxerga a perspectiva que ele tem de crescer ou não na organização. Muito bem. E o elemento que mais foi citado é a chefia. E, meus queridos, a chefia é responsável pelo reconhecimento e é ela que estabelece o padrão de ambiente de trabalho que vai ter na organização. Eu trabalhei quando tinha 16 anos em uma empresa, eu não vou falar obviamente o nome dela, onde quando o nosso chefe chegava pela manhã, a gente escolhia fazia um sorteio lá para ir dar bom dia para o chefe. E conforme o jeito que ele respondia o bom dia, a gente ia ter um dia bom de trabalho ou um dia péssimo de trabalho. Então ia um coitado lá, dizia bom dia para o cidadão, às vezes ele respondia, às vezes ele não respondia, às vezes ele já fazia uma macriação já no começo do expediente e voltava esse coitado e falava assim para nós: hoje ele está virado no diabo. Ninguém merece chegar num ambiente de trabalho onde vai ficar 8 horas trabalhando e ter uma pessoa que tem uma função extremamente importante, que é um cargo de liderança, e que ainda não entendeu que ele só existe, a função dele, o cargo dele só existe para que a base possa trabalhar bem, possa resolver seus problemas, possa ser conduzida de forma assertiva para o resultado esperado. E essa pessoa usa essa posição para fazer com que todos o idolatrem, ou ele se sentiu maioral, poderoso, criando um ambiente extremamente tóxico de trabalho, onde, nunca esqueça, no ambiente tóxico, o primeiro que pede demissão é o melhor funcionário, porque ele tem a certeza da recolocação no mercado. A tua equipe vai ficar muito ruim se a tua chefia for muito ruim. Então, se você não tem um processo de avaliação
da liderança, se você não tem feedback implantado na tua organização, para que todos possam se expressar, todos possam avaliar sua chefia, se você não tem isso, se você também não tem um processo seletivo consistente para promover as pessoas, tem um risco muito grande de colocar a pessoa errada na função de comando. E quando eu tenho uma pessoa que não sabe comandar, comandando, o que acontece? Ele desarticula a equipe de trabalho. Uma equipe de alta performance pode virar uma equipe de baixa performance. E o oposto também é verdade. Ter um bom chefe vai produzir uma ótima equipe, tira funcionários medíocres e transforma em profissionais de alto desempenho. Então, prestar muita atenção nisso, observe, para esse profissional altamente qualificado permanecer na tua organização, o papel da liderança é extremamente importante para que isso ocorra. Esse chefe vai aplicar a meritocracia, que é o reconhecimento das diferentes contribuições, e vai constituir um ambiente de trabalho que seja favorável ao trabalho. A liderança tem um papel muito complicado. Primeiro, fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer o serviço e criar um ambiente onde todas as condições sejam favoráveis ao estabelecimento dessa vontade de fazer o trabalho da melhor maneira possível. Muito bem. Prestem atenção nisso, né? Você que está aí fazendo sua graduação, você enxerga essas coisas da maneira como eu estou falando, e lá na tua empresa, você observa que as pessoas talentosas que saem, elas estão saindo por esses motivos? Porque muitas vezes pedem demissão e nem perguntam por que a pessoa está saindo, né? É preciso começar a analisar com mais profundidade essas questões na hora que um funcionário pede demissão, porque você pode estar perdendo negócios, perdendo o mercado, perdendo participação no mercado, porque a tua equipe está perdendo competências à medida que o tempo vai passando. E às vezes é uma pessoa só que está lá na função de chefia, está causando um estrago relativamente grande no trabalho. Muito bem. Mudando de assunto, né? Porque o que é o tema que nós estamos abordando desde o primeiro programa? Hoje é o quinto. Nós estamos falando do impacto da tecnologia no mundo do trabalho. Quantos empregos vão ser gerados, né? A perspectiva de 50 milhões de empregos em 10 anos. E quantos vão ser extintos? A perspectiva é de 15 milhões de empregos em 10 anos. E aqui eu tracei o perfil dos dois tipos de emprego. Aqueles que são extintos, que é o mais braçal, e aqueles que são criados, que é o mais intelectual, mais exigente em questão aí de desenvolvimento profissional. Agora, onde esses empregos vão ser criados? Então, esse gráfico é um gráfico extremamente preocupante, né? Então, eu vou pedir para abrir aqui na ampla, né? Por que ele é extremamente preocupante? Aqui, a Universidade da Singularidade fez uma pesquisa de onde estão as maiores empresas de tecnologia do mundo e como essas empresas estão contribuindo para o PIB de tecnologia do mundo na data atual. E aonde vão ser gerados os empregos de tecnologia e aonde vão ser extintos os empregos de tecnologia. Então observe que aparece aqui, ó, na América do Norte, os 3 países, né, o Canadá, Estados Unidos e México estão lá. Estados Unidos é o primeiro, é o número 1 no ranking de geração de tecnologia. O Canadá é o 10º e o México é o 7º. Então vejam só. Então, quando a gente fala, o que é o emprego de tecnologia? Então eu faço uma compra num site de produtos, né, que vem de outro país. Ou eu compro um componente eletrônico importado. Eu estou gerando um emprego numa dessas cidades, desses países aqui. Na Europa, nós temos 2 países principalmente, que é a Inglaterra, o Reino Unido, né, e a Alemanha. A Alemanha é o 3º nesse ranking e o Reino Unido é o 8º. Na Ásia, nós temos concentração da maioria das empresas de tecnologia. Então, a China é o 2º, só perde para os Estados Unidos. Japão é o 4º, Coreia do Sul a 6ª, Taiwan é o 9º, a Índia é o 5º, a Tailândia é o 14º, a Malásia é o 13º, o Vietnã, que passou por uma guerra terrível contra os Estados Unidos, era um país miserável, é o 12º, a Indonésia é o 15º, Singapura é o 11º. Ou seja, vejam, né, que a Austrália, a África e a América do Sul e a América Central estão fora do mapa da tecnologia desse levantamento.
Meus amigos, o que significa isso? Significa que nós vamos estar aqui no Brasil produzindo trigo, minério de ferro, soja, milho, exportando isso em navios lotados e importando coisas elementares, como por exemplo agora na pandemia, as vacinas que estão sendo desenvolvidas. Quando a gente fala em tecnologia, não pensa só em computador, só em máquina. Vacina é tecnologia, é biotecnologia. As vacinas que estão sendo desenvolvidas, nenhuma delas é desenvolvida em países desses 3 continentes, da América do Sul e Central, África e Austrália. Nós estamos falando da vacina chinesa, da vacina dos Estados Unidos, da Alemanha, ou seja, nós estamos falando dos países que desenvolvem e investem em tecnologia. Muito bem. Trazendo isso para a nossa realidade. E daí? E daí que você vive numa cidade pequena, de um estado, dentro de um país, dentro de uma região que nem figura no mapa da tecnologia dos próximos 10 anos. E o que significa isso? Significa que você vai ter que correr atrás de um trabalho que seja mais operacional. E esse tipo de trabalho mais operacional, ele está em franco processo de extinção. Para a nossa realidade futura de país e de cidade, é extremamente importante começar a fazer o quê? Por exemplo, em Ponta Grossa, o Parque Tecnológico deveria estar aberto, estruturado, com empresas de tecnologia trabalhando lá, colocar a juventude, criar programas de empreendedorismo, trazer inovação para a rede pública municipal, criar condições de que das próximas gerações as crianças cheguem na adolescência, na boca da universidade, já com o pensamento de ser empreendedor de tecnologia, porque senão vão ser mais massa de manobra, mais pessoas fazendo trabalho braçal, mais pessoas procurando um empreguinho que ganha salário mínimo e o país vai continuar sendo atrasado em relação a tudo que diz respeito de tecnologia. Como professor universitário, eu digo assim, esse quadro é o mais preocupante de todos os que nós vimos até aqui, porque nós estamos fora. O país inteiro, a nossa região no mundo, que é a América do Sul inteira, está fora do mapa da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico do planeta. Nós vamos estar de arrasto. Então é preciso uma mudança radical na forma de enxergar isso. Nós vamos parar por aqui hoje, na semana que vem nós vamos abordar esse mapa novamente. Eu vou trazer aqui um convidado para falar sobre essa questão de desenvolvimento tecnológico. Só para citar, né? Os círculos maiores, onde você tem geração de riqueza, estão aqui. Os círculos maiores, como por exemplo da Ásia, a contribuição em 2014 foi de 900 bilhões de dólares na geração de riqueza a partir de tecnologia. O intermediário, que está aqui, Estados Unidos, México e Canadá, 600 bilhões de dólares. E onde está lá na Europa, 320 bilhões de dólares. Ou seja, essas contribuições que foram ao longo só de um ano, 2014, mostram a importância dos negócios de tecnologia no mundo. E uma informação local, assim, para a gente não ficar totalmente triste, local não, né, do nosso país, em Santa Catarina nós temos um dos melhores ecossistemas de inovação do país, em Florianópolis especificamente, onde alguns anos atrás, em torno de 30 anos atrás, iniciou-se um movimento para que fosse aproveitada a Universidade Federal de Santa Catarina no desenvolvimento de startups e de empresas de inovação. E hoje, né, 30 anos depois, lá no Sapiens Park, na via tecnológica que tem ali na rodovia que liga o centro da cidade ao norte da ilha, houve a inversão do PIB da cidade de Florianópolis. Sempre dependeu muito do turismo, né? Hoje, o maior contribuinte do PIB de Florianópolis é PIB de tecnologia. Quando vocês entrarem no Google, escreverem lá, por exemplo, Curitiba, e daqui a pouco você começa a receber e-mail, propaganda, tudo falando de Curitiba, coisas que se pode fazer lá, comprar lá, como chegar até lá. É uma empresa que está implantada em Florianópolis, de uns estudantes de engenharia da UFSC, que desenvolveram essa tecnologia que vai para o mundo todo. Essa perseguição que a gente sofre. Ou seja, existe sim conhecimento, base tecnológica, boas universidades, cabeças maravilhosas no país. O que não existe é a condição adequada para que isso venha a acontecer. Então é isso, vamos agora para nossas vagas de emprego da semana. E você que está procurando emprego, né, sempre acompanhe a gente aqui, porque toda semana a gente vai mostrar essas vagas. E lembre sempre, né, que quando você está procurando emprego, o mais importante que você tem que olhar é o requisito
da vaga. Porque se você não estiver nos requisitos, não adianta você ficar mandando teu currículo, porque só vai contribuir para a tua perda de autoestima. Então, existe uma vaga de estágio de nível superior para quem está estudando engenharia civil ou engenharia de materiais. Essa vaga de estágio é no Senai, é uma empresa muito boa, no setor de ensaios e construção. A bolsa de R$1.000 mensal, tem auxílio transporte, auxílio alimentação de mais R$341. Então, entrar no site, né, ielpr.horadoestágio.com.br e fazer o cadastro lá na vaga. Temos aqui uma vaga de supervisor de produção para Araraquara. Lembre, né, que as vagas que eu ofereço aqui não são só para Ponta Grossa. Qualquer lugar que você vai trabalhar, que tem uma oportunidade de trabalho, que está dentro do teu perfil, não pense duas vezes. O que são os pré-requisitos dessa vaga? Formação acadêmica superior completa em engenharia de alimentos, química, biologia ou técnico em laticínios. Alguns conhecimentos necessários que estão aqui, né? Cadastrar o currículo virtual www.piracanjuba.com.br. Aqui em Ponta Grossa, eu sou consumidor desse leite aqui, né? Leite Piracanjuba. Então, uma vaga para a área de alimentos, próxima. Nós temos outra vaga de recepcionista, né? Necessária experiência em agendamento. Então, a função é atendimento de clientes, as competências, boa comunicação e simpatia, domínio das redes sociais e Excel. Redes sociais hoje em dia está fácil, né? Comprometimento, iniciativa e proatividade. Currículo para academe.taiscorreia@gmail.com. Não esqueça que o programa fica gravado. Se você não pegar alguma informação aqui, acesse o site, o portal dcmais.com.br e veja as vagas lá, a vaga que você se interessa. Próximo. Uma corretora de seguros contrata um analista DRE, né? O que é necessário? Superior completo ou cursando de administração, contábeis, economia, comércio exterior, seja de início de curso, né? Conhecimentos de informática e rotinas de escritório, e-mail, programa Excel, Word, ou seja, o básico. arhvagascurriculo@gmail.com. Então, tá aí. O Madeiro está constantemente abrindo vagas, né? Uma empresa que está em franca expansão. Tem uma vaga para supervisor de tecnologia em Curitiba. O que são os requisitos e experiência que ele precisa? Ensino superior completo, experiência em liderança de processos de tecnologia, para a parte de infra de tecnologia. Experiência com virtualização, hiperconvergência, redes de dados, storage, comunicação, gestão de ativos, sistemas operacionais Linux e Windows. Conhecimento de normas e processos de TI, boas práticas, COBIT e ITIL. Então, aonde? seleção@restaurantemadeiro.com.br. Então, uma vaga para a área de tecnologia da informação, pode passar. Uma vaga para manutenção, requisito, ensino médio completo, acima de 21 anos, proativo, responsável, desejável experiência em equipamentos de som e manutenção predial. Então, na associação comercial, rh@cipg.org.br, pode passar. A BM Consultoria, que é uma empresa de RH da cidade, aí uma terceirizada, uma empresa privada, está com uma vaga para comprador, ensino superior completo em administração, contabilidade, economia e áreas afins, né? E vai efetuar negociações e fechamentos de compra. Aonde que eu vou mandar o currículo? currículo@bmgestão.com. Então, manda para lá. Próximo. Na mesma BM, técnico de segurança do trabalho. Aliás, tenho percebido uma grande quantidade de vagas sendo para a área para segurança do trabalho. Então, obviamente, precisa ter o curso técnico em segurança do trabalho e ele fala que uma questão específica que é residir na região de Uvaranas. Então, isso é importante, né? Porque deve ter alguma razão para isso lá na empresa. currículo@bmgestão.com. Próximo. A Ubner está com uma vaga para auxiliar de produção na unidade de fundição, em busca de profissional que realize trabalhos auxiliares no processo de fundição, auxiliando na execução de tarefa, nas diversas áreas da fábrica. Não traz aqui nenhum requisito específico. Recursos humanos, @ubnerfundição.fundicão.com.br. Próximo. A Super 10, que é uma loja da cidade, contrata repositor, ambos os sexos, né? Pede organização, agilidade, boa comunicação com o público, trabalho em equipe, proatividade e disponibilidade de horários. É uma vaga temporária. Acho que deve ser para o período de Natal. Currículo legitima10@gmail.com. Próximo. Na BM, novamente, uma vaga para auditor de lojas, ensino superior em administração e áreas afim,
vaga para currículo@bmgestão.com, disponibilidade para viagens durante a semana, então isso é um requisito importante, né? Próximo. A Cooperativa Agrária Agroindustrial em Guarapuava, uma vaga para especialista de estratégia de negócio na área de marketing. Buscamos profissionais comprometidos com a excelência em sua atuação e propósito pessoal alinhado aos valores da agrária, necessária vivência para a área de marketing, conhecimento com ferramentas de marketing e assim por diante. É onde que eu vou cadastrar meu currículo? www.agraria.com.br até o dia 13 de dezembro esse processo está recebendo o currículo. Próximo. A Damiler, aqui de Ponta Grossa, contratando um gerente de loja. Está buscando um profissional apaixonado por jeans, né? Gosta da moda do varejo, então tem um perfil aí que tenha que ter um link com a questão aí de moda. Inscreveu o currículo gerente-de-loja.damiler.com.br e a vaga também é para pessoa com deficiência, então não é exclusiva, não é uma vaga exclusiva nem para PCD nem para não PCD. Próximo. A Águia está com vaga para assistente eletromecânico, então vai trabalhar na área da automação, escolaridade técnico em eletromecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica ou tecnologia em automação industrial. Então é um perfil já para alguém com uma escolaridade razoável. Tem que ter disponibilidade para viagens em todo o território nacional, a Águia trabalha com automação industrial, né? E aonde é que vai conhecimentos desejáveis, experiência na elaboração ou leitura de projetos elétricos. Vou mandar o currículo para onde? vagas@aguiasistemas.com.br. Próximo. A Job, que é outra empresa privada aí de recursos humanos, contratam para controle de qualidade para a cidade de Castro, uma vaga efetiva. Precisa for superior completo em qualidade ou áreas afins. Não existe um superior em qualidade. Existe formação em engenharia, por exemplo, ou tecnologia com alguma especialização ou cursos específicos para a área da qualidade. Tá certo? Dentro da engenharia de produção, por exemplo, existem disciplinas chamadas de engenharia da qualidade, mas um superior completo em qualidade é muito incomum. Eu, por exemplo, não conheço. Para onde que eu mando? recrutamento@rhjob.com.br. Próximo. A Cooperativa Agrária com mais uma vaga lá em Guarapuava, né? Especialista, essa já foi, então vamos para a próxima. Nós temos aqui a JGA, fábrica de cofres, é uma metalúrgica da cidade. Ela está com uma vaga aberta para soldador com experiência em aço fino, que é o aço utilizado aí para fabricar móveis de aço, chapa 24, 26 e assim por diante. Próxima. A Iguaçu Celulose e Papel, que é em Piraí do Sul, está com uma vaga para analista de responsabilidade social. É uma vaga bastante específica, então quem quer mais detalhes, entra no site da empresa, porque tem uma bastante exigência para essa vaga que não cabia aqui nesse anúncio. Passa, por favor, João, para ver se eu não coloquei. Não coloquei, volte. Não cabia nesse anúncio, mas entra lá no site da Iguaçu ou veja, me adicione nas redes sociais lá, Facebook ou LinkedIn, professor Nelson Canabarro, que eu coloco os outros detalhes das vagas que estão aqui. A Cargill está com uma oportunidade para aprendiz. Lembre, jovem, de 16 a 24 anos, aprendizagem, você está aprendendo a trabalhar, ganhando experiência e sendo remunerado para isso. Descrição, lá para Castro, realizar atividades rotineiras, administrativas, preparar relatórios, planilhas. O que é o requisito? Segundo grau completo ou cursando. Conhecimento em pacote Office, idade entre 16 e 22 anos. Diferencial, ter o curso do programa Geração Futuro, deve ser algum programa lá de Castro. Para onde que você vai mandar o teu currículo? Até o dia 13. cargillrh_regionalsul@cargill.com. Hoje, então, foram essas vagas que nós trouxemos para que vocês possam buscar o seu trabalho. E para encerrar o programa, nós vamos ter aqui a participação da Lumier, que é uma empresa de propriedade intelectual aqui de Ponta Grossa, né? A Samaira Siqueira vai apresentar. Então, venda seu peixe em 1 minuto. Uma boa semana para todos e nos encontramos na próxima quarta-feira. Um abraço. Olá, empresário. Me diz uma coisa. O que você faria se você tivesse que mudar sua marca do dia para a noite? Tudo que você construiu, toda a sua identidade e reputação tivessem que ser alteradas porque você não se protegeu corretamente. Pois é, esse é o risco que você corre se você não registrou a sua marca ou ainda se não fez da forma correta. Por isso, nós da Lumier buscamos fazer um registro e, muito além disso,
fazer uma estratégia específica para cada cliente, para que tenha uma forma de agregar valor ao seu negócio através dos seus ativos, com marcas, patentes, desenhos industriais, software, direitos autorais, entre outros. Quer saber mais? Entre em contato que vamos auxiliá-lo e muito além do que uma proteção. Nós queremos ser seu parceiro comercial. Conte com a Lumier para que seu negócio seja cada vez mais reconhecido e valorizado.